Nobres alunos, estamos de volta para a segunda parte da aula do sábado pela manhã, hoje, dia 24 de abril de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7 de Camusim, os melhores. Estamos aqui desenvolvendo novos conteúdos e já falamos que a disciplina de Gestão Aplicada 2 dá continuidade à disciplina de Gestão Aplicada 1, fortalecendo conhecimentos e interações relacionadas com a administração prática dos cursos técnicos. No bloco anterior, estávamos tratando do organograma. Apesar do nome aparentemente complicado, organograma é um assunto fácil. Organograma nada mais é do que um gráfico que exibe a hierarquia e a estrutura organizacional das empresas, das entidades, das corporações, das instituições. Eu tenho, obviamente, exemplos de organograma, por exemplo, na igreja. O Papa está no topo do organograma da Igreja Católica, o cardeal está abaixo do Papa, o bispo está abaixo do cardeal, o sacerdote está abaixo do bispo. Eu tenho aí uma hierarquia, um organograma, não é? Nas Forças Armadas, de maneira simplificada, também tem um organograma, não é? O general de exército está no topo da hierarquia das Forças Armadas, ou pelo menos do Exército, se eu posso considerar, claro, né, o ministro da Defesa, o presidente da República, mas na instituição em si, o general de Exército está no topo. Sei também que, em alguns casos específicos, eu posso ter a graduação de marechal, né? Mas atualmente não há nenhum marechal no Brasil, mas nós já tivemos alguns. Abaixo do general, eu posso ter várias outras graduações, que alguns chamam de patentes, né? Os coronéis estão abaixo dos generais. E abaixo de um coronel, eu posso ter um major. Abaixo de um major, eu posso ter um capitão. Abaixo de um capitão, eu posso ter um tenente. Abaixo do tenente, eu posso ter um sargento. Abaixo do sargento, eu posso ter o cabo. Abaixo do cabo, eu posso ter o soldado raso. Não é? E ainda tem, obviamente, outras estruturas hierárquicas não mencionadas. Isso é para simplificar. Nas empresas também ocorre isso. O diretor-presidente está no topo. Às vezes eu tenho algo acima do diretor-presidente, que é o conselho de administração, ou também chamado de conselho deliberativo, não é? Abaixo do diretor-presidente eu posso ter outros diretores de departamento, diretor financeiro, diretor de marketing, diretor de produção, diretor de recursos humanos, não é? Abaixo dos diretores nós temos gerentes ou coordenadores. Abaixo desses gerentes ou coordenadores, eu posso ter supervisores, posso ter líderes, ou posso ter outras nomenclaturas, dependendo da empresa. Quanto maior é a empresa, quanto maior o porte da empresa, normalmente mais complexo, mais amplo é o organograma. Geralmente, grandes organogramas estão presentes em empresas industriais, ou até em grandes empresas comerciais, mas é possível também verificar o organograma em empresas prestadoras de serviço. É possível verificar o organograma em empresas do âmbito privado e em corporações públicas. É possível verificar o organograma em instituições como as polícias, é possível verificar o organograma em outros tipos de empresas ou instituições que fazem parte da sociedade civil. O objetivo maior é identificar o cargo, função, a posição de maneira simplificada e você conseguir estabelecer ali um entendimento, não é? De quais são os departamentos, quais são os setores, quais são os cargos, a quem você deve se reportar, quais são as responsabilidades sobre determinado segmento de atuação. Se eu quero falar, por exemplo, sobre recrutamento e seleção de pessoas, é normal que eu me reporte ao setor de recursos humanos. E são os profissionais, como o diretor de recursos humanos, o gerente de recursos humanos, o psicólogo organizacional e outras pessoas que trabalham no departamento pessoal, que têm, obviamente, mais propriedade para tratar desses assuntos.
Mas, se eu quiser tratar sobre um assunto operacional relacionado com a fábrica 1 da empresa, eu devo me reportar aos cargos que estão relacionados com o departamento de produção, também chamado departamento industrial, né? No caso de uma indústria. Aí eu vou me reportar ao diretor de produção, ou ao gerente da fábrica 1, ou ao supervisor de determinado segmento, ou ao operário que é responsável por determinada tarefa, né? O organograma facilita esse entendimento. Por outro lado, se eu tenho que tratar de questões de marketing ou de questões publicitárias ou de questões relacionadas com esses assuntos, eu vou me reportar ao diretor de marketing, ao gerente de marketing, alguém atrelado a uma agência de publicidade está atrelado à empresa, certo? Então, por aí vai. O organograma ele facilita não só essa visualização, mas também essa busca por soluções ou essa busca por enquadramento funcional e de responsabilidade de cada empresa, de cada organização, de cada entidade, de cada corporação. Até aqui alguma pergunta, meus amigos? Comentário? Então, vamos continuar prosseguindo, não é? O organograma, como eu disse, ele é um assunto fácil, relativamente fácil, mas às vezes exibido de uma forma mais complexa, certo? E foi por isso que eu trouxe um exemplo mais simples, mais simplificado do organograma para melhorar o nosso entendimento. Então, se você consegue entender que Deus está acima de Moisés, você consegue entender que o diretor-presidente está acima de um diretor específico, não é? Se você consegue entender que Moisés está acima dos chefes de 1000, você consegue entender que, por exemplo, um diretor está acima dos seus gerentes. Se você consegue entender que os chefes de 1000 estão acima dos chefes de 100, então você consegue entender que um gerente está acima de um supervisor, por exemplo. Se você consegue entender que os chefes de 100 estão acima dos chefes de 50, você consegue entender que os supervisores estão acima de possíveis líderes de setores. E se você consegue entender que chefes de 50 estão acima de chefes de 10, você consegue entender que os líderes de setor estão acima dos operários de chão de fábrica, por exemplo. Isso pode ser numa indústria, mas poderia ser numa empresa diferente. Normalmente é melhor aplicado quando eu tenho um grande número, não é, de operários, de funcionários, de colaboradores, mas eu também posso verificar a aplicação do organograma em empresas menores, certo? Em vários setores. Imagine você, por exemplo, grandes empresas como a Companhia Siderúrgica, né? A CSP. Imagine você, por exemplo, grandes empresas como a Grendene, que atua lá na região norte, lá em Sobral. Imagine você grandes empresas como a Vulcabras Azaleia, que atua na região industrial de Horizonte, né? Ou empresas que dispõem aí de milhares de funcionários, centenas ou até milhares de funcionários. Então, o organograma ele é uma ferramenta muito útil para você organizar, para você classificar, para você identificar a função, o cargo e, obviamente, as responsabilidades de cada operário, de cada colaborador, de cada funcionário, certo? Alguma dúvida até o momento? Não, professor, tudo certo. Então, Não, senhor, tranquilo. ótimo. Então, vamos prosseguir? Professor, só uma pergunta. Diga, é o Adriano? Isso. Esse organograma aí não dá para encaixar, por exemplo, na política, não, né? Encaixar o quê? Esse organograma aí dá para encaixar na política? Ah, cara, com Com certeza. certeza. A polícia é uma das organizações Não, polícia não. do organograma. Polícia não, política. Não, pô, o presidente é o maior. Dá sim, cara, com certeza. Calma, deixa o Adriano falar. A voz dele está muito baixa. Fala um pouco mais alto, Adriano. É porque na política, o presidente, ele não dá ordem. Porque não depende dele, depende dos deputados, né? Dos senadores aprovar alguma coisa que ele, né? Que ele quiser, Faz né, parte professor? dele, cara.
Você está falando da política ou da polícia? Política. Ah, política, certo. Vamos lá Isso. entender a política, certo? A política brasileira, ela é repleta da utilização do organograma, sim, certo? Só que nós precisamos entender como é que esse organograma funciona na política, certo? Na política brasileira, nós temos 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Teoricamente, esses poderes eles são separados e eles são independentes, certo? Só que, de vez em quando, um poder interfere no outro e nós chamamos isso de um sistema de pesos e contrapesos. Isso faz parte de um sistema democrático que foi concebido há muitos anos atrás por um francês chamado Montesquieu, certo? Então, ele disse assim, o poder é uma coisa muito grande. Então, ninguém quer, hoje em dia, um homem muito poderoso, como foi no passado Moisés, ou como eram no passado os reis Davi, o rei Salomão, o rei Saul. Ninguém quer isso. Por quê? Porque, atualmente, se um único homem ou mulher, o único ser humano concentrar tanto poder, se ele for bom, se ele for ético, se ele for uma pessoa altamente esclarecida e bem intencionada, é excelente, né? Vão acontecer coisas boas. Mas se ele for imperfeito, se ele for tirânico, se ele tiver problemas psicológicos, ou mesmo se ele for uma pessoa mau caráter, o que é que vai acontecer com tanto poder? Ele vai destruir os seus inimigos, os seus desafetos, ou simplesmente aquilo que ele não gosta, certo? Então é muito perigoso para os dias de hoje você entregar todo o poder para um único indivíduo. Professor, existem países no mundo onde esse poder ainda é muito concentrado? Existe, certo? Me dá um exemplo dessa grande concentração de poder. Na Coreia do Norte, por exemplo, lá o ditador da Coreia do Norte, ele concentra tudo nele. Se ele acordar de mau humor e quiser matar um dos seus auxiliares, ele mata. E não é punido por isso. Se ele acordar de mau humor e quiser dizimar a sua própria população, ele vai dizimar, porque ele é um ditador, né? E ele concentra poder. E lá na Coreia do Norte, o poder judiciário, o poder legislativo, praticamente não existe. É tudo concentrado no poder executivo. Atualmente, ainda existem países, por exemplo, que têm reis e rainhas, certo? Se você for lá para a Jordânia, por exemplo, tem um rei da Jordânia. Então, o rei da Jordânia tem muito poder, não é? Apesar de existir um organograma abaixo dele, mas ele manda em todo mundo. Existem monarquias chamadas constitucionais, como, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, onde a Rainha Elizabeth tem poder, mas é mais um poder simbólico, ela não interfere tanto na administração do país, quem faz isso é o primeiro-ministro, certo? Aí, nesse caso, já foi dissipado um pouco mais o poder. E existem nações africanas onde existe a concentração muito forte desse poder também. Alguns países asiáticos, isso também é muito forte. Na China, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, ele praticamente manda no país todo, né? Os outros partidos, se é que existem, não têm poder, né? Então, tudo isso é muito concentrado. Em países como os Estados Unidos, como a França, como a Alemanha, como o Brasil, como o México, como a Argentina, existe o que nós chamamos de democracia e existe também o que nós chamamos de repartição do poder. Então, por exemplo, o presidente da República, por mais poderoso que seja no Brasil, ele não tem todo o poder, porque existe o poder judiciário e existe o poder legislativo. E aí, já que o Adriano falou sobre a questão do organograma na política, vamos imaginar aqui um cenário onde eu quero colocar o organograma, certo? De maneira geral, o que é que nós temos? O presidente da República, ele é assessorado diretamente pelos chamados ministros, né? Ministro da Saúde, ministro da Tecnologia, ministro da Economia, ministro da Justiça, certo? Não confunda o ministro da Justiça com o Poder Judiciário, são coisas diferentes. Tem gente que confunde, né? O ministro da Justiça, ele faz parte do Poder Executivo, já o Judiciário faz parte do Poder Judiciário. Nunca confunda os dois.
o ministro da Economia, o Ministério também atrelado à questão da ciência e tecnologia, não é? Outros ministérios também. No caso do governo atual, alguns ministérios foram extintos, outros foram criados, mas, do ponto de vista hierárquico, o presidente da República ele manda dos ministérios. É ele que escolhe os ministros e é ele que, de certa forma, estabelece, por assim dizer, a liderança sobre esses ministérios. Isso é organograma, certo? Agora, no caso brasileiro, o poder do presidente da República se estende um pouco mais, porque o presidente da República ele é chefe de governo, chefe de Estado e também comandante em chefe das Forças Armadas. Então, se você for para as Forças Armadas, teoricamente, o presidente da República escolhe o ministro da Defesa. E o ministro da Defesa manda no comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, do ponto de vista organograma e hierarquia, tem o presidente, né? Tem o ministro da Defesa e tem as Forças Armadas logo abaixo. Essa é a hierarquia. Teoricamente, o presidente da República manda em todos os generais, em todos os almirantes e em todos os brigadeiros. Né? Brigadeiro é o chefe maior das Forças Aéreas, da Força Aérea. Em tese é assim, certo? É claro que isso, na prática, acaba não funcionando tão bem, porque o poder, apesar de existir no presidente da República, ele não é muito especializado, né? Aí você até diz assim, professor, mas o atual presidente da República é um militar. Não, o atual presidente da República não é militar, ele é um ex-militar, é um capitão do Exército reformado, né? Então, ele tem, obviamente, claro, uma predileção, uma preferência pelas questões militares, mas ele não é militar, certo? Então, nem sempre os generais, os almirantes e os brigadeiros, eles aceitam quaisquer ordens do seu comandante supremo. Tanto é verdade que agora, recentemente, o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram mudados. Eles, né, ou pediram demissão, ou foram demitidos, enfim, houve uma dissonância entre eles, certo? Isso foi, obviamente, uma prova de que essa hierarquia ela não é uma coisa, vamos dizer assim, tão perfeita. Mas, obviamente, que nessa cadeia de comando, num país civil, que é o Brasil, o presidente da República no Brasil ele tem que ser um civil. Bolsonaro não é militar, ele é um civil, certo? É por isso que ele manda nas Forças Armadas, porque ele é civil. Se ele fosse militar, nós não estaríamos num regime democrático, certo? O Brasil ainda é um país democrático. E, falando de hierarquia nos outros poderes, nós temos, por exemplo, o Poder Judiciário. No Poder Judiciário, o órgão mais poderoso é o STF, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. E esse nome ministro não se confunde com o ministro do presidente. Ministro do presidente são ministros do Poder Executivo. Os ministros do Judiciário são ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo, esses 11 ministros, tem um deles, que é o presidente deles, que fica se revezando. De 2 em 2 anos, troca o presidente do Supremo Tribunal Federal, certo? E eles mandam em todos os órgãos da estrutura judiciária. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, tem outros tribunais, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça. Ele fica abaixo do STF, certo? Tem outras instâncias, como, por exemplo, as instâncias da Justiça Federal, da Justiça Comum, não é? Aí você vai olhar que tem vários tipos de juiz. Tem o juiz estadual, tem o juiz federal, tem os desembargadores, não é? Tem os membros de tribunais, como, por exemplo, o Tribunal Eleitoral, não é? Tem o Superior Tribunal de Justiça e tem o STF, que é o máximo. Isso é organograma, isso é hierarquia, Adriano, certo? Antônio José quer falar? Sim, professor. Bom dia a todos. Só para uma opinião, o que você acha? Na minha opinião, vou dar a minha e depois eu queria que você desse a sua. Certo. A respeito do STF. Desse negócio de ministro de STF ser
todos por indicação de presidente e ex-presidente. Na minha opinião, isso é a maior burrice que existe. Isso era para ser, como ele é um poder, além do normal, ele é o poder máximo que a gente tem, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que esses caras, como eles são os caras estudiosos, pessoas que têm inteligência além do normal, são muito inteligentes, eu acredito que era para existir concurso federal para esse tipo de cargo, para eles realmente serem independentes de qualquer um que seja, lado A, lado B, para poder ter o julgamento correto e que todos merecessem. Que o que a gente está vendo hoje é simplesmente palhaçada, porque a gente vê que cada um julga de maneira de que lhe convém. Eu vou ajudar fulano de tal que me colocou aqui, eu vou ajudar fulano de tal que me colocou aqui. Eu acho que isso que a gente está vivendo hoje, mas não é de agora não, já vem. Eu acho que isso é uma tremenda de uma falta de respeito com o povo, e que isso, sim, era para ser mais do que justo ser concurso para esse tipo de pessoa, para esse tipo de cargo que existe, para presidente, para juiz, para desembargador. Eu acredito que tudo isso teria que ser concursado para ninguém mexer e sim ser julgado conforme a lei. Porque o pessoal critica muito que no Brasil não existe lei. No Brasil existe lei. Infelizmente, não é cumprida da maneira que as leis eram para ser, né? No meu ver, não sei se... Eu gostaria de ver escutar a sua opinião. Interessante aí os comentários do Antônio José. Muito obrigado pela participação. Aliás, agradecendo aqui a participação do Adriano, do Antônio José, certo? Isso fortalece aí a pontuação de vocês. Adriano, daqui a pouco eu volto a falar sobre a hierarquia dos poderes, ainda falta falar do poder legislativo, certo? Mas respondendo ao Antônio José, eu sou de acordo, Antônio José, também acho que poderia ser dessa forma, porque isso acabaria com as interferências políticas, não é? Mas por que acontece desse jeito? Acontece desse jeito numa tentativa de respeitar a Constituição Federal, porque a Constituição Federal é a lei maior do Brasil, e nela está escrito que os poderes, nenhum deles é maior do que o outro, né? O STF não é maior do que o poder legislativo, nem do que o poder executivo, mas ele também não é menor, ele é igual. E para que ele continue sendo igual, no chamado sistema de pesos e contrapesos, para que a justiça no Brasil não fosse poderosa além da conta, porque poderia ser e não é, apesar de serem muito poderosos, se coloca que quem deve escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República de tempos em tempos. Não é que o presidente atual ele vai escolher todos os ministros, não, certo? Mas de tempos em tempos, quando tem a vaga, né, quando tem a vacância do cargo de ministro do Supremo, que é muito difícil porque eles têm um cargo vitalício. Aliás, no Brasil é um cargo muito poderoso, sim, porque é um cargo vitalício, você entra lá e você só sai quando você se aposentar, né? Você fica direto, não é como presidente da República, não é como deputado nem senador, não. Recentemente, o Bolsonaro, como presidente da República, ele escolheu o ministro Marques Nunes, não foi? Para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. E aí, é como o Antônio José está dizendo, a tendência do ministro Marques Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro, a tendência dele é votar de acordo com os interesses do presidente, né? Isso é errado. Isso é errado. Mas é assim que a gente tem visto ele se comportar. Da mesma forma que os ministros que o Lula colocou tendem, nem sempre, mas tendem a votar a favor do Lula. Ou os ministros que foram colocados lá por outro presidente, pela Dilma, ou pelos presidentes anteriores, o Fernando Henrique Cardoso, tendem a votar mais ou menos nas suas linhas de pensamento, né? Utilizando a mesma lei, utilizando a mesma justiça. Então, de fato, isso às vezes se configura como uma espécie de desvio de finalidade do Poder Judiciário. O que é que vai contrabalançar isso? O que contrabalança isso é que nenhum presidente ele coloca todos os ministros do Supremo lá. Ele coloca um, ele coloca dois.
né? No máximo, ele coloca 3, se ele tiver 2 mandatos. Ele não vai botar todos os 11, porque não dá tempo. Não dá tempo. Como ele não colocou todos os 11 lá, ele só colocou 2 ou 3, então nem todo o tribunal vai ficar favorável a ele, obrigatoriamente. Certo? Então, vai haver o debate e o contraditório. Tanto é verdade que o Supremo, apesar de existirem lá as decisões chamadas monocráticas, que apenas um ministro decide, mas muitas vezes eles levam essas decisões para o plenário. E lá no plenário, eles decidem por maioria. Eles são 11, justamente, né, um número ímpar, justamente para poder desempatar essas polêmicas. Às vezes, os julgamentos deles são apertados. Por exemplo, um placar de 6-5, 6-5, é um placar apertado, mas vale a opinião dos 6 ministros em cima da opinião dos 5 ministros, certo? Claro que, no caso do Poder Judiciário, eu concordo com o Antônio José, só deveriam assentar aquelas cadeiras e vestir aquelas... as roupas deles, né, os paramentos deles, a toga do Supremo Tribunal, quem de fato fosse muito preparado. Geralmente, os ministros do Supremo ou são grandes advogados, ou grandes juízes, ou grandes juristas, ou grandes pessoas com grande conhecimento. Por exemplo, você pode até não gostar dele, certo? Mas o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, independente de você gostar dele ou não, mas ele tem muitos livros escritos na área do direito. Então, se você for estudar direito constitucional, procurar numa livraria, procurar na internet, você vai ver que realmente ele é um cara que estuda para isso, que escreve, que pesquisa, ele é um juiz de verdade, né? Mas tem outros que nunca escreveram nada, certo? Você vai observar que o Ricardo Lewandowski, você gosta dele ou não, ele também é um grande jurista, certo? Você vai observar que a Rosa Weber também escreve muito, mas tem outros que nunca publicaram quase nada. E por que isso acontece? Às vezes você tem um juiz ou um desembargador que é mais inteligente do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Acontece isso, essa distorção que o Antônio José falou, e é verdadeira, porque tem uma interferência política, sim. Mas essa interferência política, como eu disse, ela foi criada para que o Poder Judiciário ele não se transformasse num poder extremamente poderoso, mais do que ele já é, certo? A Suprema Corte Brasileira é muito poderosa, então, se eu fizesse isso que o Antônio José está dizendo, poderia dar certo, com certeza, mas o Poder Judiciário ele ia acabar suplantando o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Para que o sistema de pesos e contrapesos ele se mantenha, é necessário haver essa distribuição. Então, o Poder Judiciário depende um pouquinho do Poder Executivo, depende um pouquinho do Poder Legislativo e vice-versa. Certo? Diga, Antônio José. Eu não estou te escutando. Acho que é um problema no seu áudio. Caiu a internet? Fale. Pode falar. Se você quiser... É como você tinha acabado de falar aí, no caso, se fosse nessa forma que eu falei, todos o concursado e tal, sem independente de todos, poderia dar certo se todos os 11, que são 11, né? Isso. Tá vendo, professor? Se todos os 11 tivessem bom caráter e boa índole, né? Daria totalmente certo, sim, até mesmo porque poderia diminuir com a corrupção, diminuiria ou talvez até acabar, né? Sim, porque se todos tivessem boa índole, pensamentos de ajudar o povo, justos, mas também se viesse vir só as pessoas de mau caráter, aí acabaria com o restinho do Brasil, porque eles teriam... mais ou menos isso, e né? às vezes até vem uma pessoa de bom caráter, mas essa pessoa é perseguida, né? E é minoria, né? Você lembra que minoria... que ele era muito categórico e que ele era uma pessoa muito justa, né? Mas de tão certo, de tão direito que ele era, ele acabou sendo muito perseguido e ele pediu para se aposentar, não foi? Que foi o ministro, me falhou a memória agora o nome dele, mas
Ministro Joaquim negro. Barbosa? Isso, Joaquim Barbosa, exatamente. Joaquim Barbosa, ele era um cara muito íntegro, muito sério. Ele veio de baixo, ele era faxineiro, né? Ele tinha problemas de saúde, ele era pobre e ele estudou, fez a faculdade de Direito, fez o concurso para juiz, galgou até chegar em desembargador e depois ele foi escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Ele era um cara, né, a biografia dele é a biografia realmente de um brasileiro que tinha tudo para ter problemas na vida. Ele era negro, né? Ou seja, tinha questão do preconceito. Tinha tudo para dar errado e deu certo, né, professor? Né? Ele era pobre, tinha tudo para dar errado. Questão do preconceito. Ele tinha problemas de saúde. Ele não sabia, ele tinha problemas, ele tinha que fazer uma cirurgia no maxilar, né? Ele tinha problemas de hérnia, enfim, ele tinha muitos problemas de saúde, mas mesmo assim ele conseguiu chegar lá, né? E ele tanto é que nas sessões dele, né, professor, ele ficava mais tempo em pé do que mesmo sentado, porque ele tinha muito problema nas costas. Isso. E ele era muito decente e justo com as causas, ele era muito... Ele era muito rígido, ele seguia a lei, de fato, de verdade. Independente de quem fosse, ele queria seguir a lei. Sim, quem colocou ele lá foi o Lula, né? Mas até mesmo ele ia contra o Lula. Quando ele não concordava, ele ia contra. Quer dizer, ele não tinha esse negócio com ele, não. Eu vou aqui ser imparcial. Se o Lula tiver certo, eu vou dizer que ele está certo. Se ele tiver errado, eu vou dizer que ele está errado. Ele era assim, né? E quem colocou ele lá foi o Lula. Quer dizer, ele não era um ministro daqueles que seguem 100% quem colocou ele lá. Não, ele era realmente justo, certo? Então, ele foi ameaçado de morte. A família dele foi ameaçada de morte. Ele estava sofrendo muita pressão. E ele não era obrigado a se aposentar, não, mas ele se aposentou. Por quê? Porque ele já tinha o direito de se aposentar, mas ele poderia ter continuado se ele quisesse. Então, ele seria muito útil hoje, né? Por quê? Porque é um cara íntegro. Não estou dizendo que os outros não sejam, mas ele, visivelmente, ele ia contra até mesmo aqueles que colocaram ele no poder se ele achasse que estava errado. Né? Isso é a imparcialidade da justiça. Por que se fala tanto hoje em dia que o juiz tem que ser imparcial? Que o poder judiciário tem que ser imparcial? Porque a justiça, diferente dos outros poderes, ela não pode ter partido, ela não pode assumir um lado. A justiça, o símbolo dela é uma balança, ela tem que ter equilíbrio, e ela tem aquela venda nos olhos para mostrar que ela é imparcial, não é nem pelo A nem pelo B, né? E a partir do momento que um juiz ou que um ministro do judiciário se volta para uma opinião de um partido ou de uma pessoa, ele perdeu a sua moral, né? Isso é a verdadeira justiça, certo? Bom, mas como eu disse, ainda há o sistema de peso e contrapeso justamente por isso, porque se o STF ele se tornar mais poderoso do que deveria ser, então o Congresso Nacional pode intervir, por exemplo, certo? Da mesma forma, se o presidente da República se tornar mais poderoso do que deveria ser, o STF pode intervir. Se o Congresso Nacional se tornar mais poderoso do que deveria ser, aí o STF e o presidente da República podem intervir de alguma forma. Não é acabar com os poderes, mas é regulamentar. Que é o que está acontecendo agora, né, professor? É um intervindo entre o outro nesse negócio da Covid. O STF querendo mandar, aí vai a Câmara do Senado querendo mandar, aí a Federal vem e manda, e o presidente... Aí fica aquela... Mas isso é o que a Constituição chama de sistema de pesos e contrapesos. Isso é bom que aconteça, até certo ponto, para que nenhum poder fique poderoso demais. Entendeu? Na hora que o presidente da República ficar poderoso demais, ele se transforma num ditador. Se o STF ficar poderoso demais, ele também se transforma num ditador. E se o Congresso ficar poderoso demais, ele também vira uma ditadura, né? Aí um fica reclamando do outro justamente para isso, para que esse poder ele continue sendo distribuído na República Federativa do Brasil e o Brasil continue a ser uma democracia, certo? Bom, eu vou fazer uma pausa de 5 minutos. No retorno, eu vou dar continuidade às explicações que o Adriano tinha pedido, falando da questão legislativa,
e depois nós seguimos com o nosso assunto para falar de fluxograma, certo? Até daqui a 5 minutos.